ela foi em cima daquilo que nós fizemos ao longo da semana, né? O Jô voltou na segunda-feira ao campo e ele fez todos os treinamentos e na sexta-feira à tarde, que antecedia o jogo, nós tivemos a informação que ele e o Vital não estariam em campo hoje, que seriam afastados em função da Covid. Eu tive uma conversa com o Cafu na quarta-feira, falando para ele e para o Gemerson que nós iríamos esperar um pouquinho com os dois, porque os atletas não jogam há bastante tempo e quando nós tivemos essa perda do Jô e do Matheus Vital, o próprio Cafu chegou para mim e falou: olha, Mancini, eu estou vendo a sua dificuldade, nós não tínhamos 23 jogadores, nós tínhamos só 21 jogadores, porque nós também tínhamos Otero na seleção, o Casares machucado, o Gustavo, enfim. E aí nós acabamos acelerando o processo do Cafu, que ainda não está no ponto de estrear, mas foi um atleta que fez questão de estar junto porque viu a necessidade. Sobre os dois tempos distintos, é o que eu disse anteriormente aqui. O Corinthians ele está melhorando jogo a jogo a sua intensidade. A intensidade do primeiro tempo hoje ela foi muito interessante, principalmente pelo trio Ramiro, Fagner e Luan, que fez um ótimo primeiro tempo. Mas caiu no segundo tempo. A gente não pode de maneira alguma achar que você jogando diante de um time que está entre os que brigam lá em cima na tabela, que não vai ver alteração tática no intervalo, ainda mais um time de São Paulo. Então nós já esperávamos a mudança tática, mas o Atlético também melhorou no jogo, não foi somente o Corinthians que cedeu espaço. O Atlético melhorou, ele não tinha saída de bola no primeiro tempo, porque nós encaixamos muito bem a marcação, mas ele, de certa forma, conseguiu, no início do segundo tempo, algumas bolas entre linhas. O Keno mudou de lado, com o Fagner ele não vinha jogando bem, ele mudou de lado. E o encaixe da marcação do lado direito, com o Ramiro e o Fagner, ele é muito eficiente, porque o Ramiro é um jogador que tem o domínio da situação. Ele não é um velocista que tem que chegar à frente toda hora. Então é um jogo mais tático desse lado, é uma marcação mais acertada. Do outro lado, onde nós tínhamos o Everaldo e o Piton, é um lado onde o Everaldo é um velocista, é um atleta que quando exigido fisicamente precisa de um tempo para se recuperar, diferentemente do Ramiro. Então nós começamos a sofrer um pouco. Com tudo isso daí, nós tomamos um gol de lateral jogado dentro da área, onde a bola quicou e ela não pode, de maneira alguma, quicar dentro da área. E o lance do segundo gol foi uma jogada onde o Keno vem para dentro e acerta o cruzamento de esquerda e pega o Marrone do outro lado. Nós deveríamos estar encaixados porque tinha só um jogador dentro da área. Então foram detalhes, dois erros, que acabaram, de certa forma, fazendo com que a derrota viesse. A gente lamenta muito porque o primeiro tempo foi muito bom e parte do segundo também. Embora a gente fique extremamente chateado e irritado de ter perdido da forma como foi, eu vejo evolução, eu vejo um time que está jogando melhor, que gosta da bola, que está chegando sempre com mais força, que precisa de ajustes, óbvio, né? Mas eu vejo um time que ao longo desse período tem se acertado, tem mais coisas positivas do que negativas. Mancini, boa noite, Flávio Ortega, repórter da ESPN. Me pareceu que o melhor do Corinthians nesse jogo, né, foram os 35 minutos iniciais, com Luan, Fagner e Ramiro, né, esse trio pela direita incomodou bastante o Galo, enfim, criou, tabelou, foi bem. Na tua visão, você concorda e por que isso não durou mais tempo, né? Foi questão física, o Atlético entendeu e marcou melhor? Você acha que ter caído um pouco esse lado direito, esse triângulo, fez com que o Corinthians perdesse mais uma vez jogando em casa e mais uma vez um segundo tempo muito abaixo também do que o primeiro? Isso já vem sendo uma constante? Talvez aí as explicações? Queria te ouvir. Muito obrigado. Boa noite, Flávio. Eu concordo contigo, acho que o primeiro tempo foi muito interessante porque houve um acerto muito grande entre Luan, Ramiro e Fagner.
E isso não aconteceu na segunda etapa, né? A começar de que nós não conseguíamos acertar a marcação do segundo tempo. A partir do momento em que nós começamos a facilitar a entrada da bola do Hever, isso fez com que nós tivéssemos que recuar as linhas, porque a partir do momento em que essa bola entra entre as duas linhas de marcação, a linha mais baixa, que é formada por Fagner, Marlon, Gil e Piton, tem que afastar. A partir do momento que você afasta, o adversário, o Hever, o Igor Rabelo e o Guga, que faziam a saída de 3, eles adiantavam também. Então, eles invariavelmente pegavam a segunda bola e já estavam no nosso campo. Então, esse foi um erro onde a equipe cometeu na segunda etapa para que tivesse afastado tanto. A partir do momento que você afasta, você está muito mais longe do gol. A hora que você pega a bola, não é simplesmente dar um tapa para o Everaldo ou um tapa para o Davó no espaço, porque você está muito longe. Então esse recuo, ele se deu porque nós desencaixamos a marcação. A gente não conseguiu marcar com o Everaldo, com o Davó e com o Luan, como nós fizemos no primeiro tempo. Eu acho que isso se deve ao fato que o cansaço vai batendo no jogador e ele vai afrouxando a marcação. Mas naquele momento a gente vencia a partida, porque eu poderia ter feito as trocas. As trocas hoje, talvez elas não representassem tecnicamente aquilo que nós temos que ter, mas eu poderia melhorar o estado físico. Como a gente estava ganhando a partida, eu fui segurando para que a gente tivesse nas trocas um ganho também, não só de parte técnica, dependendo de como tivesse a partida no final do jogo, mas de ganho físico também, né? Então eu acho que essa diminuição do ritmo, da intensidade do segundo tempo se deu por vários fatores. Primeiro que nós não encaixamos mais a marcação na saída de 3 do Galo. E em segundo lugar, porque todos os atletas acabaram dando muito no primeiro tempo e acabou faltando um pouquinho dessa intensidade na segunda etapa. Mancini, boa noite para você. Felipe Diniz, do Grupo Globo. Eu queria saber da tua opinião sobre a diferença do primeiro tempo do Corinthians, que foi muito bom, para o segundo, né? Tanto na questão da intensidade quanto da velocidade do time. Se foi só um cansaço natural pelo esforço que os jogadores fizeram na primeira parte do jogo, ou se houve alguma questão tática, na tua opinião, que tenha talvez influenciado na queda de rendimento. Boa noite, Felipe. Eu acho que as duas coisas, né? Assim como eu disse aqui, eu acho que na parte tática a gente desencaixou a marcação que vinha muito bem no primeiro tempo. Nós não deixávamos o Atlético sair organizado de trás, muitas vezes a bola ficou nos pés do Everson e o Everson tentando achar o Guga de um lado ou o Kenon do outro. Isso mostrou no primeiro tempo que além da intensidade, da velocidade que o time teve, nós tínhamos também uma boa marcação. Na segunda etapa, com o cansaço, vai passando o tempo, o atleta vai cansando e obviamente que ele vai afrouxando a marcação. Na segunda etapa, o Hever, o Guga e o Igor Rabelo tiveram um pouquinho mais de espaço. E a hora que você deixa o Hever acertar o passe entre linhas, ele começou a achar o Jair, o Alan, aí depois o Natan que entrou, e o Zaratio. E quando essa bola entrava nessa linha de armação do Atlético, ela facilmente chegava no Keno de um lado e menos no Vargas, né? Porque eu já citei aqui também que o nosso lado direito teve uma marcação mais atuante com o Fagner e o Ramiro. Nós sofremos mais do lado esquerdo. E aí o Kenon passou a jogar. Que no primeiro tempo, com o Fagner, ele não vinha tendo sucesso. Então eu acho que duas coisas. Acho que a parte tática, nesse sentido de marcação, a gente afrouxou a marcação e não poderia, porque era exatamente a estratégia de jogo, marcar forte a saída do Atlético para que a gente tivesse nas costas dos zagueiros a chance de progredir em velocidade. E foi feito isso no primeiro tempo. Na segunda etapa, como nós recuamos muito por esses dois fatores, a gente acabou ficando distante do gol do Atlético. Boa noite, Mancini. Nessa tentativa de recuperar o Corinthians, qual tem sido a sua maior dificuldade? Obrigado.
Olha, a maior dificuldade, ela é hoje ainda aquela que eu disse no começo do trabalho. É você fazer com que um time que vinha jogando 9 meses de campeonato com estímulos diferentes, né? Então, dentro do mesmo campeonato e dentro da mesma temporada, você mudar a forma da equipe jogar. Para que seja uma equipe de marcação forte, uma equipe de muita velocidade, de transições rápidas, né? Então isso, o atleta também precisa de um tempo para que ele possa responder não só fisicamente, mas também de forma cognitiva aquilo que está sendo passado. Então essa é a maior dificuldade. Mas eu vejo do jogo do Atlético lá no Paraná para esse Atlético de hoje, uma grande mudança. Acho que o Corinthians já entendeu, os atletas já entenderam aquilo que a gente tem que fazer em campo, isso fica notório, mas eu acho que tem que ser por um tempo maior. Já foi 50 minutos, aí passou para 55, para 60, nós temos que jogar 95, 100 minutos dessa forma, e isso demanda um certo tempo. Boa noite, Mancini, Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes, tudo bem? Mancini, o quanto psicologicamente isso pode afetar essa derrota da maneira como foi, pode afetar o Corinthians nessa sequência do campeonato, né? A gente sabe que a próxima partida vai ser só no próximo domingo. Como é que isso vai ser trabalhado por você? Obrigado. Boa noite, Nivaldo. Depende muito de como você reage a ela, né? É óbvio que hoje é um dia onde todos nós vamos ter dificuldade até para dormir. Amanhã também será um dia difícil. Aí na segunda-feira a gente vai falar sobre o jogo na reapresentação, vamos mostrar aquilo que fizemos de positivo e de negativo. E também é um dia difícil. A partir de terça-feira a gente já começa realmente a focar o Grêmio. Então eu acho que quando você tem um comando voltado para o lado positivo, você tem uma grande capacidade que essa mudança aconteça o mais rápido possível, porque ao mesmo tempo que nós somos derrotados e não somamos ponto no campeonato, que é o maior objetivo, a gente tem que entender que há uma evolução e a gente tem que mostrar para o atleta que essa evolução não pode parar. Mesmo você sendo derrotado, porque o dia que você é derrotado, mas aprendeu, você na verdade não perdeu, você ganhou alguma coisa. Então eu tenho que passar isso para os atletas. A gente viu hoje 2 tempos distintos, eu concordo com isso. Acho que o Corinthians do primeiro tempo é o Corinthians que todo torcedor quer ver. O do segundo tempo precisa de ajuste, e é em cima desses ajustes que nós vamos fazer a semana. Agora, o lado psicológico também é muito importante. Se eu chegar para o atleta e mostrar que eu estou baleado em função dessa derrota, certamente eu vou estar contagiando de uma forma negativa. Eu tenho que mostrar que nós estamos de pé. E eles vão ver isso já na segunda-feira, assim que se reapresentarem. A gente vai falar, porque temos que falar, temos que cobrar. Tomamos 2 gols que não podemos tomar, mas acima de tudo eles têm que entender que nós estamos no caminho certo. E isso vai ser exatamente o que vai alavancar essa equipe para fazer um grande jogo no domingo que vem. Mancini, boa noite, Plácido BS do Grupo Globo. Queria que você comentasse a atuação do Luan. Ele começou muito bem ali, participou diretamente do gol do Davó, né, no lançamento para o Ramiro. E durante a semana você chegou a falar que ele precisava encarar o futebol de uma maneira menos romântica. Você gostou da atuação do Luan? Acha que ele tá no caminho para realmente desencantar com a camisa do Corinthians e conseguir ter uma sequência como titular? Boa noite, Plácido. Olha, eu acho que hoje o Corinthians foi mais ou menos aquilo que o Luan apresentou. Ele foi muito bem no primeiro tempo e caiu no segundo tempo, assim como a equipe. Não atribuiria de forma nenhuma o fato dele ter caído com a queda de rendimento da equipe. Eu acho sim que ele está entendendo aquilo que ele tem que fazer, porque já foram várias conversas no dia a dia. Nós queremos um Luan ainda melhor do que foi no primeiro tempo, porque ele tem capacidade para fazer isso, ele já entendeu e ele está
disposto a fazer. A partir do momento que você vê ele brigando, ele lutando pela bola, disputando mais as bolas, ainda não é o ideal, não. Eu quero o Luan diferente. Eu quero o Luan brigando por todas as bolas em todos os momentos do jogo. Mas a gente também tem que dar tempo a ele. Nós também temos que entender que talvez ele tenha se esforçado tanto no primeiro tempo que tenha faltado um pouco no segundo. Então nós temos que ajudá-lo, cobrá-lo, para que ele seja mais do que ele foi hoje, mas entender que o atleta também está num período de readaptação. E vamos acreditar que ele vai nos dar a resposta. A partir do momento em que a gente acredita e passa mais confiança para ele, aumenta a chance dele acertar. Resumindo, foi bom no primeiro tempo, razoável no segundo tempo, mas tem que melhorar.